Boa noite, eu sou Fábia Santa Rosa com mais um telejornal Fatos ou Narrativas. Eu com Daniel, juntos aqui neste programa, vamos falar de assuntos interessantes, né, Daniel? Maravilha, muito boa noite a todos vocês e esperamos que vocês compartilhem conosco pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, Facebook, toda a programação do Fatos ou Narrativas, né, Fábia? Exatamente. Hoje a gente está com notícias quentíssimas. Vamos falar aí sobre a agenda woke, né? Que é uma agenda aí da esquerda, financiada por Jorge Soros. Já falamos sobre Jorge Soros no último programa, mas a gente vai falar um pouquinho do que se trata essa agenda. Vamos falar aí da condenação do Bolsonaro. Temos aí a Venezuela e Donald Trump, essa guerra aí que está deixando o Maduro alucinado, gente, alucinado. Lunático ele já é, agora ele está um lunático alucinado. E também vamos falar da economia, nossa economia aqui no Brasil, né? A gente, negócio de economia é uma coisa muito séria, né, Daniel? Porque tem gente que está sofrendo, está sem picanha, a famosa picanha, está sem a cervejinha e ainda acha que tá bom. Mas você sabe o que é, Fábia? Tem uma coisa que se tornou muito cultural, que é a questão do eu vivo nessa média e para mim isso sempre vai estar bom. Então, aquela pessoa que há 20 anos ela faz aquela compra, ela come aquelas mesmas coisas, para ela já é o suficiente. É. Então, você não vê nenhum interesse dessas pessoas, né, que geralmente é a massa, é uma fatia maior da sociedade, com desejo, com ambições, com vontade de dar uma vida melhor para os seus filhos, de ter também uma vida melhor. E muitos deles são adeptos a benefícios. Eles Então, dependem do benefício. então, quando você já tem gratuitamente benefícios que te constrói de forma meio que até fantasiosa uma vida mediana, você acredita que aquilo está muito satisfatório. Mas essa vida mediana, gente, está acabando, estão com os dias contados, porque a pobreza está chegando, batendo a porta de muitos. Exatamente. Indústria fechando, comércio fechando, e é isso que vai repercutir daqui a uns anos. Olha aqui, eu peguei aqui um vídeo, Daniel, que fala muito bem da situação da economia aqui no Brasil hoje. Vamos assistir. A inadimplência das famílias brasileiras não para de aumentar. É um recorde histórico desde que o Banco Central começou a medir. Ou seja, o crédito está mais caro, o endividamento está apertando a gente e o risco de calote cresce. Um retrato preocupante da economia real brasileira atual. Em julho, as contas do setor fecharam com um rombo de 66 bilhões e 600 milhões de reais, como a gente vê aqui na tela. Segundo o Banco Central, isso aqui aconteceu porque o governo pegou mais dinheiro emprestado e pagou, então, mais juros sobre a dívida, já que a Selic, a taxa básica de juros, está bem alta. Todos os países negociaram, né? Só o Lula que virou líder anti-americano. Aí sofrendo na questão econômica, gastando como nunca gastou, tudo isso está sendo escondido agora pela discussão com o Trump. Pode ser uma maneira do presidente desviar a atenção da grave crise econômica que o país está sofrendo, com juros de 15%, inflação chegando ao dobro da meta. Então, você vê, né? A economia no Brasil está em decadência, inflação. E eu vou te falar, ainda que estamos no momento de inflação, porque a hora que for para deflação, sabe o que significa isso? As pessoas não estão comprando, não estão consumindo, e sabe o que acontece? Aí que o Brasil quebra. É a quebradeira do país quando isso acontecer. E sem contar, Fábia, que uma das análises que o próprio governo já estuda é cortar os benefícios, né? Então, você que por muito tempo tem vivido essa vida, de certa forma, fácil, achando que o governo tem obrigação de te sustentar e você pode daí malemar trabalhar ou não trabalhar e ter essa vida de forma muito sem qualquer compromisso ou responsabilidade. Esse seu tempo está também com os dias contados. Então, quem é daquela turma do que não gosta de trabalhar,
vai precisar correr atrás de alguma coisinha para Vai. fazer, porque Bolsa Família e outros benefícios, eles vão ser praticamente extintos. E sabe o que é mais interessante, Daniel? Que direitos com este governo comunista que está se instalando no Brasil não existe. Vocês estudem aí a história da China, estudem aí a história da Venezuela, de Cuba, para vocês verem o que é um governo comunista. Não concordou, é cadeia. E se fizer algazarra na rua, manifestação, eles tiram, eles eliminam. É eliminação. Você não tem mais direito à Não tem opinião, né? direito à opinião. É. E eu vou te falar, a economia no Brasil está um fiasco, porque a gente já está percebendo educação, dinheiro para educação zero, dinheiro Zero. para saúde zero. E sendo roubado ainda, né? Já não tem colocado e o que tem lá está sendo roubado. O MEC teve agora, recentemente, um rombo de 4 bi, o MEC. Que antigamente o problema do Bolsonaro era os ministros da educação. Agora o problema é o rombo que daí a mídia, que obviamente que é uma mídia vendida, totalmente pago pelo governo, que tem que colocar ali a coleirinha, não pode falar um A, né? E você acredita que esse governo não mexa na poupança das pessoas? Você acha que não existe nem uma possibilidade disso acontecer? Fábia, sendo do PT, sendo da esquerda, sendo do PSOL, sendo dessa mentalidade horrível, medíocre, maquiavélica, eu confio, eu acredito em qualquer coisa. Crise do Correios, crise da Petrobras, a fraude do INSS que está aí na CPI, escândalo, e olha quem são os envolvidos, pessoas do governo, óbvio, ninguém foi preso, ninguém está com tornozeleira, e o culpado disso tudo é sempre o ônus cai para cima da direita, que é o governo que mais deu lucro para o país. Petrobras, quando o Bolsonaro pegou a Petrobras, estava negativa, entregou positivo, Correios positivo, estava indo tudo muito bem, lembrando que nós estávamos numa pandemia. Pandemia, guerra, Putin, Ucrânia, enfim, que tudo isso repercute também no nosso país, negativamente, obviamente, mas a gente estava com as contas em dias. Agora, este governo, Daniel, o que ele faz? Não tem transparência, né? As contas do governo não são transparentes. Eles começaram já a chamar o quê? O Brasil para impostos, taxas, e quanto mais impostos e quanto mais taxas, melhor. O governo arrecada. Não é falta de arrecadação, não é falta de dinheiro. O Brasil tem muito dinheiro. O problema é que esse dinheiro vai para bolsos de alguns, para os bolsos de alguns. Não vai em benefício da nossa sociedade. Não existe investimento em tecnologia, não existe investimento na saúde, em nada. Algum projeto do governo, vocês têm ouvido algum projeto do governo beneficiando a população? Não, nós só escutamos o quê, Daniel? Escândalo de corrupção o tempo todo. Isso é normal, governo Lula. E como vai cobrir os gastos, né? Sempre a fala é essa. Vai tudo por arcabouço. O que vamos fazer para cobrir os gastos, né? E sem contar que o presidente Lula e a esposa são campeões em despesas, né? Tá. Eles gastam o que daria para alimentar ali aquele povo lá do Nordeste que geralmente o Lula fala que chegou no poder para poder salvar, para poder ajudar. Só o que ele gasta, o que ele torra de dinheiro público, daria para sustentar, para ajudar a maioria dessas pessoas certeza. aí a sair da pobreza. Exatamente. O que não acontece, porque eles usam a ideia de que está fazendo para poder ajudar o povo, quando é totalmente mentira. É apenas para si próprio, para poder se perpetuar no poder, como que é o que está sendo feito agora, se instalando um sistema comunista pelos cantos, né? E, ao mesmo tempo, ditatorial, que é o que está acontecendo aí, tudo orquestrado, tudo já tudo feito. Já sabemos tudo que está premeditado já. Então, todo mundo já sabe as cenas desses próximos capítulos aí, né? Então a gente está aqui para falar para você se resguardar financeiramente, porque coisa boa não vem. Bolsa Família, a qualquer momento, pode, ó. E aproveitando aqui, falando aí
dos maus, né? Dos maus, porque dos maus feitores do nosso país, vamos falar o que está acontecendo nas universidades federais do nosso país. A população jovem do nosso país, né, Daniel? A população jovem do nosso país, que é o futuro do Brasil. Vamos lá. Quem é essa pessoa aqui na sua camisa? Quem é? Estudei no livro desse professor que trabalha para aqueles que não têm um teto, viu? Isso aqui, que é um professor cheio de vara, que é o professor de quem não sabe ler, de quem não sabe escrever. Criança trans não existe. Hormônio para criança é envenenamento. Criança, não envenena. Destruir tudo que você ama. E tudo que você chama amor, nós vamos destruir. O que você chama de amor à pátria é racismo. O que você chama de amor a Deus é fundamentalismo. Cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Na verdade, eu sou um cavalo não binário, né? Então eu não me identifico como cavalo nem como égua. Eu sou um cavali. Ali, mano. Olha, gente, é isso aí que eles aprendem nas universidades. E não só nas universidades. E já querem colocar a questão da ideologia de gênero para as crianças. Olha que absurdo. Isso é um crime que eu considero um crime hediondo, sabia? Mas, ô Fábio, o que acontece é o seguinte, se a gente fazer uma liçãozinha de casa e a gente puxar, desde quando começou a era PT, com essa questão política e sendo líder do país, vamos falar de quase 20 anos, né, para cá, o sistema de educação nas escolas, ele foi do médio para o pior. Então, hoje a gente tem uma juventude que não sabe o beabá, não sabe quem descobriu o Brasil, eles não sabem quanto é 2 vezes 8. Então, assim, isso a gente está falando de jovens de 14, 16, 18, 20 anos de idade. Então, a gente está indo realmente para uma decadência ética, moral e de todos os aspectos. E não há muito mais o que se fazer. Porque a gente pensa assim, mas tem conserto? Tem. Esse conserto vai levar, de repente, 30 anos aí para frente. E concordo com você. Entendeu? E essa agenda, a gente sabe que ela também teve um financiamento que a gente chama de agenda woke. Quem já ouviu falar sobre a agenda woke sabe do que eu estou falando. É uma agenda financiada por, mais uma vez, George Soros, pela Open Society Foundation, que hoje está encabeçando aí o seu filho, Alex. Esta agenda, ela foi levada a todos os países ocidentais. Qual é o objetivo? Acabar com a democracia. Então, quando eles falam em trabalhar pela democracia, é antidemocracia. Porque quais são os países hoje que são comunistas? E não entra essa agenda, porque eles já são comunistas, eles já são controlados, então não precisa destruir, não precisa do caos, não precisa gerar esse caos. E esse caos é gerado nas democracias, nos países ocidentais. E o objetivo disso, gente, é aliciar os jovens já desde criança, depois na faculdade, já trazer essa rebeldia, essa libertinagem. Quando que você vai imaginar que um filho vai achar que é um cavalo, pelo amor de Deus, que é uma égua? E eu vi isso daí, eu vi no metrô de Nova York o cara se rastejando que é uma cobra. Então, quer dizer, é uma coisa muito séria. Porque eles estão acabando com a cabeça, a liberação de drogas. Porque tudo isso, essa agenda woke, inclui libertinagem, liberação de drogas, é a favor do aborto. Então, ou seja, você vai, transa com quem quiser, depois vai lá e tira a criança, sabe? Essa coisa macabra, essa coisa horrorosa que a gente está vivendo, como se fosse normal. Não é normal. E daí está o ódio pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro, quando entrou no Brasil presidente, ele acabou com isso. Ele fez de tudo para acabar com isso, trazendo o quê?
Família, falando de família, eu pela primeira vez comprei uma bandeira brasileira no governo Bolsonaro com amor, com orgulho do meu Brasil. E eu via jovens levantando a bandeira, falando de Deus. É isso que eles não querem, porque se as pessoas têm Deus, se as pessoas têm conhecimento, não existe controle. E sem contar, Fábio, que um dos maiores objetivos dessa pauta é desconstruir as famílias. Não existe mais... eu ouvi esses dias aquela Mili Lacombe, que é uma jornalista de esportes, que ela foi já censurada aí há muito tempo atrás, porque levou à tona um assunto totalmente mentiroso, que geralmente já é dessas pessoas, é sempre jogar através das câmeras assuntos mentirosos sobre alguém ou sobre algo, e ela acabou tomando um processo aí na época do Rogério Ceni e que acabou literalmente sendo descartada aí da mídia mesmo. E agora está voltando, e uma das coisas que ela falou foi que essa coisa de família realmente é bizarro. É uma coisa que tem que ser desconstruído. Então, para você entender que essa pauta, esse desejo, esse tesão que hoje essas pessoas têm de destruir uma família, homem, mulher, filhos, é assim, parece que é uma razão de viver. É um objetivo de vida desse governo. A gente quer destruir, a gente quer que a família seja totalmente... Acabamos de ver o vídeo aí. Eles querem destruir. Que são agora o modismo, né? As famílias com 2 mães, com 2 pais, as famílias com 2 mães e 1 pai, 2 pais e 1 mãe. Então, é exatamente isso. E vai chegar o momento que a família realmente raiz, que é aquela que se perpetua, né, até hoje, ela vai ser assim vista como antissocial. Ela vai ter que viver escondida. Como hoje o honesto é ladrão e o ladrão é honesto. Isso. Os valores estão invertidos, que é o que está acontecendo. E é engraçado, Daniel, que a gente não está falando aqui de gênero de ninguém. Nós não temos problemas com relação ao homossexualismo. Tenho parentes, tenho gente da minha família a respeito. A questão é a forma de como eles querem manipular as crianças. Onde já se viu pautar de crianças trans, aonde já se viu, isso daí é um absurdo. E quando o Donald Trump mandou uma carta, olha, Donald Trump tá entrando com uma ação aí contra George Soros. Exatamente porque ele é considerado um lunático, porque é ele o grande financiador dessas pautas. Tem aí que querem, inclusive, colocar ele numa lei americana financeira, que chama RICO, essa lei, que fala exatamente sobre a forma de como ele está manipulando, né, a sociedade ocidental. Então, aí, essa pauta é muito interessante porque, de certa forma, vocês conseguem entender, através dessa agenda woke, qual é o objetivo da esquerda, porque um está ligado ao outro, um depende do outro, e é esse o objetivo, controle de poder. Exatamente. Se perpetuarem no poder. Exatamente. Não é isso, Daniel? E de nenhuma forma ajudar ninguém. Porque qual que é a mentalidade de quem quer se perpetuar no poder? É transformar aqueles que são chamados de massa de manobra em cordeirinhos. Você vai dar um cabresto para cada um, vai pôr em cada um, e a partir daquilo você vai ser ali aquele cordeirinho que eles vão fazer o que bem quer, ou até a hora que eles acharem que você não precisa, não serve mais para nada. Aí eles te descartam também. É mesmo porque, né, Daniel? Com tanto dinheiro aí roubado, né? Bilhões, são bilhões, gente. Só o crime aí do PCC deixou de pagar impostos, bilhões de impostos que foram sonegados. Então, esse dinheiro poderia estar fomentando o quê? Escolas, creches, hospitais, saneamento básico, tanta coisa. Mas esse dinheiro, E o interessante, Fábia, para encerrar esse assunto, que a esquerda tem uma estratégia que é a mais podre de toda a existência da Terra. Ela consegue fazer o seguinte, ela consegue manipular, ela consegue jogar sujo, ela consegue assim destruir, acabar com tudo. E quando dá errado,
surge na mídia que a casa caiu, ela aponta o dedo e fala, mas é culpa da direita. É Já verdade, percebeu que eu já percebi, mas eles já não caem, o povo já não cai mais nisso, Não. porque nós já sabemos que essas mídias tradicionais são pagas para isso também. Roubo do INSS. Bandidos, ladrões, roubaram e estão roubando ainda. Agora disseram que é da era do Bolsonaro. Tudo Correios. Correio. Não, porque tudo que acontece. PCC agora é o Nicolas que fez uma fala. É o intermediador do negócio. É cara de pau, gente. É uma cara de pau. É um circo macabro isso. A deputada que é de esquerda, que antes se dizia negra com todo orgulho, dizendo que negro jamais poderia tentar se parecer com loiro, com branco, com não sei o quê, foi só começar a entrar no dinheiro público aí, a encher a conta bancária com dinheiro público, que pronto, agora já virou loira. Loiraça. Ela está concorrendo em beleza com a Paris Hilton. Exatamente. Até o sobrenome é o já mesmo. É meio parecido, né? E a gente vai falar sobre o Bolsonaro, o julgamento do Bolsonaro, é isso? Isso aí agora vai dar pano para manga. Mas para a gente entrar nesse assunto, a gente vai chamar um vídeo que foi de uma das partes quando teve a audiência e onde foi a audiência com o Cid, né? Com o Major, que era lá secretário do Bolsonaro. E no meio tem um advogado ali muito bom, por sinal, que daí o nosso... Jeffrey Chiquini? Exatamente. O nosso ministro não permitiu que ele avançasse com as... Mauro Cid, lembrei. Que ele não avançasse com as perguntas, que ele não fosse respondido e todo momento indagando e interrompendo. Por aí você já vai entender o que é você ser ditador, você ser aquele que manda, dita as regras. Que dita, que condena, que julga, que faz o que bem quer, porque acha que o país é seu e que não existe aqui democracia, não existe soberania nenhuma. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí. A minha pergunta objetiva é: havia tropa de prontidão in loco? Havia. De prevenção àquela ocorrência? Doutor, já respondeu, doutor. Não, excelência, a minha já pergunta respondeu, objetiva já é tem quando os invasores chegaram... Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já. Quando os golpistas... Pessoal, não são vândalos, são golpistas. Senhora de 70 anos de idade com Bíblia na mão, pipoqueiro, senhor de 80 anos de idade, um monte de gente ali que estava muito mais a passeio do que a fazer qualquer coisa. E o Alexandre de Moraes chama de terroristas, até eles foram taxados como terroristas, né? Golpistas, né? Como é que se dá golpe sem sequer uma arma, sem sequer ter dado um tiro pro alto, sem sequer um tanque, sem sequer um governador, sem sequer alguém representante do Estado presente? Apenas um bando de gente que achou que ali era um dia do domingo da democracia e foi lá. Tiveram ali badernas, vandalismo? Tiveram, mas não é para tanto, até porque um país que ministros do STF solta chefes de tráfico, solta bandidos a todo momento, só com uma canetada, solta o Sérgio Cabral? Sérgio Cabral, com 400 anos de condenação, está agora lá na sua cobertura dando risada dos golpistas, né? Com Bíblia na mão, com uma pipoca na mão. Então, para você ver que é o que a gente falou no começo, valores invertidos. Hoje, você com uma pipoca, uma Bíblia na mão, você é terrorista. Você com um fuzil, com uma R15, com uma metralhadora, você é uma vítima da sociedade, né, Fábio? Exatamente. Para mim, isso não passa de um circo macabro para acabar com a direita, né? Acabar com a direita, com os valores da gente falar aqui da pátria, família, liberdade. Isso não é, gente, isso é muito sério, porque tudo isso, esse teatro, não tem provas, o próprio acusador, ele é vítima, ele está fazendo o papel de Ministério Público, de investigador. Como que isso, numa democracia, poderia estar acontecendo? Jamais.
Jamais. Não existe a ampla defesa. As pessoas não tiveram acesso às tantas centenas e centenas de pessoas que foram presas, não tiveram acesso sequer ao processo. Não tiveram acesso a nenhuma informação, nem para saber do que elas estavam sendo julgadas. Isso é um terror, isso é um horror que eu vou falar para você, Daniel. As pessoas, elas lidam com isso como verdades, porque quando passa numa CNN, numa Globo, numa rede nacional, as pessoas encaram isso com naturalidade, porque elas pensam, eles estão falando, então deve ser verdade. Só que não é verdade. Essas emissoras, esses jornalistas, que eu não sei nem se posso chamar, porque eu sou jornalista, não sei se pode chamar eles de jornalistas, porque não existe nenhuma seriedade, nenhum compromisso com a verdade, nenhum compromisso com a sociedade. É tudo massa de manobra para controlar aqueles que eles querem controlar, Mas que é o vendidos povo. também, né, Fábia? Claro, tudo tem dinheiro. É um dinheiro, porque existe tanto, nesses governos, existe tanta roubalheira. Esse dinheiro vai para onde? O governo Lula, quando entrou, ele já começou a taxar as pessoas. Ele já começou a pedir o dinheiro para poder, eles já roubam, esse INSS é dinheiro que já saiu dos cofres públicos. Já para destinos. Já né? tem destinos. E aí, eles ficam alocando essa grana para os interesses deles. O nosso dinheiro, e a gente agora vai ter que pagar essa dívida do INSS. A gente está pagando o tempo todo e fazendo papel de idiota e não temos nem a liberdade de expressão. Porque quando você perde a sua liberdade, Daniel, a liberdade de expressão, a sua liberdade de ir e vir, você não é mais nada. Exatamente. Quem você é? O que você é Você num é um detento país? na rua, né? Um detento na rua, aliciado o tempo todo. Porque quando você não é explorado pelos traficantes, pelos bandidos, você tem o governo com que você não pode contar. Então, quer dizer, esse tipo de governo, ele só quer tirar tudo que você tem de bom, tudo. Quando você tem uma família linda, maravilhosa, eles querem tirar, porque já vem a droga lá nas escolas, aqueles pontos lá de venda de droga dentro das escolas, que teu filho já cresce, já entrando nesse mundo. Ou seja, é um terror isso, é um absurdo. E sem contar, Fábia, que a gente tem que conviver hoje com essa mídia desprezível, né? E, em especial, obviamente, a gente fala da Rede Globo, mas hoje também as demais estão indo para o mesmo caminho. Por quê? Quanto mais você vê mídias falando e acobertando o governo, você pode ir puxar lá que você vai ver que as campanhas publicitárias estão lá em cima, explodindo em questões de valor. Se você vê o que esse governo investiu de publicidade na Rede Globo Televisão, é fora do comum. Artistas, entendeu? Então, a por isso farra que dos artistas, a Lei Rouanet, sabe? Então, assim, você é pago para falar bem. Então, você tinha aquele Reinaldo Azevedo, né? Que em 2017 acabou com o Lula, com aquilo que se dizia como ser humano. E agora você tem ele abraçando, beijando o Lula. E falar que isso é de graça, que não existe um interesse por trás disso daí, é óbvio que não. E os jornalistas são a mesma coisa. Eles têm ordem lá de cima para realmente rezar aquela cartilha. Porque pensa comigo, um presidente que fala em público, além de um homem sem dente, negro ainda, você espera o quê? E uma mídia não falar nenhuma, viu? Nenhuma. E é uma pena que a gente tem até hoje, até algumas emissoras que nós esperávamos, né? Que por falar muito sobre Deus, que elas tivessem pelo menos independência, que elas realmente tivessem um objetivo a ser feito e a ser traçado, até porque elas não precisam mais de dinheiro, que é o caso do SBT e a Record de televisão, onde tem ali um bispo que prega e vai na onda do governo também agora e também está falando bem agora do governo, sabe? E nenhuma delas falaram qualquer sobre os roubos, sobre a questão do negro sem dente, que o próprio Lula, a ex-mulher
do presidente Lula, tem um vídeo dela que você pode procurar aí, fala que uma das coisas que ele nunca gostou na vida foi de preto. E aí você vê tudo E taxado isso... era o Bolsonaro, né? Pois é, aí você vê nitidamente a perseguição à direita, a total parcialidade de uma Suprema Corte, onde o papel dela era para aplicar a lei e não rasgar a lei. Ela é um órgão político hoje, STF é um órgão político, age de forma completamente criminosa, podemos falar criminosa, porque não existe prova nenhuma contra Bolsonaro. Bolsonaro nem no Brasil estava. Cadê as provas? Só tem aí, você acabou de falar do Mauro Cid, que foi uma prova falada ainda, ele falou sobre pressão, porque ele tinha que falar aquilo que Alexandre de Moraes queria ouvir. Caso contrário, ele poderia sofrer algumas sanções aí, inclusive até com relação à família. Ou seja, o negócio é macabro. A gente sabe... agora está aí, né, Daniel, nas redes nacionais aí, falando sobre a denúncia daquele assessor do Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, que está falando tudo, abrindo o jogo, aberto. Olha, gente, tudo foi para perseguir realmente a direita. A gente tinha que achar nas redes sociais alguma informação daquela pessoa que está lá presa para poder mantê-la presa. Ou seja, onde numa democracia existe essa forma de punição, perseguição, como uma ditadura? Ele é um ditador e todo mundo sabe disso, só que o que acontece é que as pessoas preferem fingir que está tudo bem. Porque eu acho que sofre menos. Essa coisa de ser manipulado, de deixar ser manipulado, acho que talvez é para sofrer menos. É uma forma de se resguardar. Às vezes é só porque tem raiva do Bolsonaro. As pessoas confundem raiva com razão. Uma coisa é você não gostar de alguém, uma coisa é você, de repente, não querer aquela pessoa perto, mas outra coisa é você passar por cima da razão. E razão é uma coisa que não se tem nisso daí. Pois é isso que você falou, eu não preciso gostar, ele tem que ser bom para governar. Eu não tenho que gostar de ninguém. Porque é muita burrice, Onde já se viu que eu tenho que gostar do deputado que eu voto, que eu tenho que gostar do vereador que eu voto, que eu tenho que gostar do prefeito, eu tenho que achar aquele cara bom, né? Preparado para administrar, para governar um país. Agora, a gente não gosta do Bolsonaro. Aliás, nem gostam do Bolsonaro porque justamente a mídia podre jogou essa semente na cabeça das pessoas, com aquele negócio da pandemia, da tosse, de racismo, fascismo, que eles criam. Eles são diabólicos, porque assim, gente, não é mais questão de ideologia da direita, da esquerda. Eu não acho que seja isso. É isso aqui que está acontecendo no Brasil, é o mal contra o bem. É a briga, é a luta entre o bem e o mal. Literalmente das forças espirituais, porque eles são os verdadeiros representantes do mal em terra. Porque para fazer o que eles fazem, Daniel, não existe nenhuma justificativa para colocar uma tornozeleira num ex-presidente da República, que nada fez. Não existe precedentes para esse pessoal. Não existe o certo, não existe lei. É tudo macabro, uma coisa realmente não é teoria da conspiração aqui, não, gente. Isso é realmente uma luta entre o bem e o mal. É tão claro isso, é tão evidente isso, porque eles perseguem, inclusive hoje, as pessoas que têm Bíblia, as pessoas religiosas, e quem está preso são aquelas que estavam com as Bíblias na mão. Mas dizer que isso daí não é uma perseguição espiritual? Sim. Claro que não, isso daqui está nítido, está feito. Eles já decidiram, inclusive já sentenciaram. Bolsonaro é culpado de coisas que eles construíram. Eu acompanhei o Bolsonaro, eu acompanhei tudo isso. Eu sou bolsonarista, eu sou patriota, eu acho que a gente precisa ter uma posição. Você pode não ter, o outro pode não ter, mas quem tem que ter, não tem que ficar com medo e nem em cima do muro. A gente tem que ter uma posição na nossa vida. Não pode ficar nesse, não sei, uma hora tá para lá, outra hora tá para cá.
Não, tem que ser consistente. Agora, tem coisas erradas? Tem, um governo tem, obviamente, que vai ter. Como eu, dentro da minha casa, falho às vezes. A gente falha, nós somos pessoas, seres humanos, somos dignos de falhar. Isso faz parte da nossa, é inerente ao ser humano. Agora, dizer que um cara está lá condenado por alguma coisa que ele não cometeu, isso é a maior das injustiças. Você pode não gostar do Bolsonaro, Sim. mas a gente não pode ser leviano. Nós não podemos ser levianos a esse ponto, a condenar alguém que a gente não gosta. Mas isso aí, infelizmente, é o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas estão perdendo aquela coisa da empatia, do amor ao próximo. Isso já não tem mais. Pessoas como Alexandre de Moraes, para ele já não tem mais sentido algum, porque, de repente, se ele tem mãe ou se ele tem pai ainda hoje em dia, não faz mais diferença, porque não tem mais sentimento que flua dele para essas pessoas. Até o próprio filho ou a própria esposa, para ele é muito mais uma questão de padrão, de conceito moral, de dizer que você tem uma esposa, tem filhos, do que por uma realização, por um objetivo de vida, de ser humano, de satisfação, de poder se alegrar a estar com seus familiares, estar com seu pai, com sua mãe. Porque se houvesse o mínimo de sentimento, um mínimo de humanidade dentro, e humildade dentro, não só do Alexandre de Moraes, mas dos demais ministros, você pode ter certeza que não ia pegar e deixar e falar com gosto, falar com gozo, que foi eu que condenei senhoras de 68, 78 anos com Bíblia na mão e ter satisfação de fazer isso. Quem fez isso lá atrás a gente sabe, foram pessoas tiranas, pessoas que tinham prazer em fazer o mal para o próximo, em matar o próximo. Eles tinham satisfação em acabar com o próximo. E o que a gente vê hoje nessa vida aberta que a gente está assistindo é isso. É um sistema totalmente vingativo, com objetivos realmente de destruir, de acabar, de ceifar com uma pessoa. Se não for da forma já de chegar e matar a pessoa, mas ir aos poucos, eliminando o emocional, daqui a pouco debilitando o físico, e é exatamente o que está acontecendo. Se acabou o amor ao próximo, como é que você pode dizer sem anistia, quando lá naquela prisão tem muitas mães que estão com seus filhos pequenos? Ah, mas estava lá na baderna. Mas quem que já não saiu um dia achando que faria uma coisa e acabou entrando ali num hall ali que daqui a pouco você olha e fala, o que eu vim fazer aqui? Olha, Jesus Cristo já falou, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Exatamente. Então, assim, é mãe de família. Fala que aquela moça que passou um batom, você que está julgando, você que está levantando o dedo para dizer sem anistia, eu tenho certeza, no fundo da minha alma, que você já deve ter feito coisa de forma muito mais vexatória, muito mais baixo, coisa que realmente o seu pai, a sua mãe teria vergonha de dizer que você é filhos dele. Então, você pode ter certeza que você fez algo muito pior do que isso, e você pedindo sem anistia para uma mulher que passou batom, sem anistia para uma senhora que estava naquele local, naquele dia, com uma Bíblia na mão, com o objetivo de orar pelo Brasil. Não quebraram nada, até porque essa coisa das quebradeiras é contraditória até hoje, e a gente sabe que tem coisa por trás disso daí. Não é uma coisa que foram lá pessoas em sã consciência de direito e quebraram tudo. Teve gente no meio, óbvio que teve, mas com certeza se alimentaram disso daí para fazer com que o cenário ficasse ainda maior e pior. Então, assim, você quando levanta o dedo para apontar sem anistia, você deveria pensar que num certo momento poderia estar ali também na cadeia a sua mãe, o seu pai, o seu filho, e aí eu queria ver qual que seria daí a sua opinião. Exatamente, Daniel, exatamente. Bom, então tá falado aqui sobre o caso do Bolsonaro, nós já sabemos as cenas dos próximos capítulos, né? Talvez tenha aí vista do Fux. Condenado, preso. A gente já... Ali eu acho que é só um milagre mesmo, mas Olha, divino. Posso te falar uma Divino. coisa? Acredito na justiça de Deus. Eu não acredito nessa justiça. Ali é divino. Há muito tempo. E como a gente tem mais aí um assunto para a gente falar sobre
a Venezuela, Esse aí tá dando os medo. navios de Donald Trump. Esse aí tá dando medo, Fábio. Esse daí? Tá dando Ele tá medo. com medo? Será? Ele não é machão? Não, mas não. Ele não é todo machão? Ele tá dando medo todo... na gente, porque pelo que a gente viu do grupo militar da Venezuela, isso pode desencadear uma guerra, Nossa. porque eles são muito preparados, Sabe gente. quantos são? Vamos olhar aqui o vídeo. Depois de mandar 3 navios e aviões, os Estados Unidos enviaram mais um navio de guerra e um submarino para o Caribe, perto da Venezuela. A Casa Branca acusa o ditador Nicolás Maduro de ser o chefe de um cartel narcoterrorista. A justificativa da mobilização é deter o envio de drogas para os Estados Unidos. Na Venezuela, milhares de civis se alistaram para fazer parte de uma milícia armada convocada pelo ditador Maduro. O regime venezuelano também anunciou o envio de 15 mil soldados para vigiar a fronteira com a Colômbia. Gente. Mas olha, você viu quantos soldados que os Estados Unidos mandou? Perto dos 4 milhões. 4 milhões de milicianos que vão defender a pátria, que vão defender... Não a pátria, viu, gente? Maduro não está preocupado em defesa da pátria, ele está preocupado em garantir a segurança dele, é pessoal. Porque desde que os Estados Unidos classificou Maduro como um narcoterrorista, as coisas mudaram para o lado dele, né? Aliás, uma cabeça que vale 50 milhões de dólares. Como será que ele está? Acho que, olha, eu acho que até ele está com medo do Lula, porque se o Lula tiver uma possibilidade de catar o Maduro, ele cata, né? Pelos 50 milhõezinhos. O que vocês acham? E eu acho uma coisa, viu? Que para se safar, para poder se brindar, o Maduro é capaz de extirpar a população inteira para tentar se proteger. Porque se é uma coisa que um cara como Maduro, como Lula tem, que se chama covardia. Eles são covardes. Covardia. Eles nunca vão colocar o peito para bater e falar, pode vir que eu aguento. Ele falar que está colocando o pessoal para se alistar. Gente, tem gente lá que está sem comer há dias, há semanas. Tem gente que está comendo lá de forma bem regada para não poder acabar e ficar sem o que comer durante o resto da semana. E vem falar que se 2 caças americanos acaba com 10 milhões de venezuelanos em questão de horas. E aí o cara vem falar que está preparando... Gente, se você vê o sistema de treinamento da Venezuela, é bizarro, é de você chorar de rir, porque você fala, não sei o que eles conseguiriam combater com essa milícia que eles falam aí. Gente, mas é tão assim absurdo, a gente não pode nem comparar um país com outro. A Venezuela não tem mais. É o exército, a aeronáutica, marinha, eles não têm estrutura para isso. Os Estados Unidos, só aquele naviozinho que chegou, gente. Só aquele naviozinho com 4 mil homens e aqueles que ele tem agora, os mísseis teleguiados, é uma coisa absurda, que vão a quilômetros de distância. Ele vai em cheio na mira. Você viu o que aconteceu lá em Israel? Quando os Estados Unidos mandou esse míssil, entrou dentro da casa e capturou lá o... Osama, não? Não, foi agora, recentemente. Do Hamas? Capturou lá com um único míssil, sabe? São centenas de quilômetros, ele foi certeiro. Ou seja, gente, é brincadeira. Mas o objetivo dos Estados Unidos, só para deixar claro aqui, é combater o narcotráfico. Porque o que acontece? As pessoas estão imaginando, né? Porque se você for na mídia tradicional, acha que os Estados Unidos está invadindo soberania da Venezuela, que isso, que aquilo. Gente, primeiro que os Estados Unidos não reconheceu Nicolás Maduro como líder, como presidente. Não foi reconhecido pelos Estados Unidos. Estados Unidos tem um problema seríssimo com drogas dentro do país. Eu morei lá e eu posso te falar com toda a certeza do mundo aqui, na época que eu morei lá, as coisas eram mais tranquilas, porque foi logo quando eu morava lá na época na transição do Bush com o Obama, tá? E depois aquilo lá virou um terror, que você vê zumbis, como você vê em São Paulo. Exato. Jovens, crianças, todas as idades, senhoras, senhores, não tem limite de idade. Todos zumbis por causa das drogas.
As drogas estão acabando com a população e estão acabando com as famílias, está acabando com tudo. Donald Trump está correto. A situação das drogas no mundo todo é terrível. A gente vê o que está acontecendo aqui no Brasil e ninguém toma conta. Desde criança eu escuto falar das drogas. Ninguém combateu droga. É só mimimi. É o governo, a gente tem aí mais de 20 anos de governo da esquerda, só mimimi, não houve combate, nunca tiveram interesse de combater drogas. Estados Unidos, a mesma coisa. Agora, Donald Trump está percebendo que o país está todo mundo assolado lá no meio de tanta droga, está tomando conta do seu país, porque é o objetivo dele, fazer a América grande de novo, make America again, great again. Aí você vê... Ele está tomando a atitude de proteger o seu país. Aí vem lá aí o povo, os militantes da esquerda querendo falar mal de Donald Trump. Agora, o objetivo da mídia é falar mal e desestabelecer Donald Trump, como se ele estivesse muito preocupado, né, Daniel? Não, ele está morrendo de medo. Eu acho que realmente ele não está... Esses dias que disseram aí que ele tinha morrido, que ele ficou sumido uns 3 dias, eu acho que ele estava se escondendo do Maduro, viu? Eu acho que é mais ou menos isso daí. Estava se escondendo do Maduro. Mas é só, realmente vai para um lado só. O objetivo sempre é acabar com isso que se chama civilização, é acabar com isso que se chama... tudo que foi nos dado, né, de forma divina, para que nós pudéssemos habitar, cuidar e também cuidar um dos outros, a gente percebe que o ser humano deixou com que a soberba, com que a inveja, com que a arrogância se instalasse, cada um muitas vezes no seu coração, e hoje a gente assiste isso. Politicamente, dentro da religião também muito disso, essa briga hoje de religiões, essa briga hoje de igrejas, de status, e a política é uma das piores que nós temos, porque nós confiamos naquelas pessoas para poder dar um novo rumo àquela cidade, àquele estado, àquele país, e muitas vezes, por mais de décadas e décadas, a gente vem perecendo, a gente vem vendo cada vez mais uma sociedade mais doente, uma sociedade pior cada ano que se passa. Saneamento básico nem se pede mais porque já virou fantasia, né? Exatamente, Daniel. Isso tudo repercute no nosso dia a dia, né? Negativamente. E a gente falando aqui do Nicolás Maduro, né? Que está morrendo de medo do Donald Trump. Ele é acusado aí de liderar o cartel de Los Soles, né? O cartel que faz parte aí os representantes do governo dele, né? Que são todos que fazem parte disso, que entregam a droga para tudo quanto é lugar. E isso tudo, esse combate, né, que está acontecendo, vai repercutir também no Brasil. Vai chegar aqui, porque nós sabemos que por trás de Nicolás Maduro tem Cuba, que acho que é o maior, é o cabeça, né? O cabeça-mor, é o planejador. E também está incluído aí o Irã. Você sabe que existe aí, que foi em 2020 ou 2022, que existe aí uma aliança entre Venezuela e Irã. Sim. Então, e reuniões que até o próprio vice-presidente do Brasil participou, né? Participou. Então, existe aí um conluio de países da América do Sul que também essa questão aí e acho que é o maior medo deles, chegar no Brasil. E eu tenho certeza que vai chegar, porque está tudo ligado, né, Daniel? A gente sabe, nós que estudamos aqui, eu até fui atrás para saber da onde veio isso tudo, né? Tem aí o Fórum de São Paulo, que está ligado, que é o presidente, foi lá, é o Lula, né? Que começou com o Fórum de São Paulo, Lula e Fidel Castro. Então, assim, é uma agenda aí da esquerda poderosa, que tem dinheiro de fora, como eu falei, do Jorge Soros, tem aí um grupo da esquerda. Tem Putin no meio, tem a Rússia envolvida, que, aliás, a Venezuela achou que fosse contar com a Rússia. Não vai contar com a Rússia, não vai contar com a China, mesmo porque é questão de distância, né? Sim. Que a Rússia vai ajudar a Venezuela como? Né? Lá daquele lado, a China do outro. Para quê?
Com o objetivo. Vai custar muito caro isso. Eu acho que não vale a pena. É melhor entregar a cabeça do Maduro e embolsar 50 milhões. O que você acha? Muito melhor. E eu fiquei sabendo, Daniel, que o filho do Maduro estava em Atibaia. Ui. A festa do morango? Você tá rindo? Se for pra pagar 50 pau, gente, ele não vai vir. Eu posso estar enganada aqui, me perdoem, mas eu ouvi falar através de um jornalista da cidade que o filho do Maduro, há uns meses atrás, estava internado numa clínica não vou falar o nome da clínica, né? Numa clínica aqui de Atibaia, de recuperação de drogas. Então, assim, não sei se é verdade, não fui a fundo sobre isso, mas fiquei sabendo disso e que me levantou, assim, uma pulguinha. Você imagina se a gente tiver acesso ao filho do Maduro? Pô, mas... Quantos milhões que a gente consegue nessa? É de uma irrelevância num contexto brincadeiras à parte, mas num outro contexto é benéfico. Se fosse alguém da esquerda aí já estava de olho no filho do Maduro. Mas só para finalizar, uma coisa que a gente viu o vídeo e a gente só não falou. Tem muita gente que fica vestindo a camiseta do tal do Che Guevara, né? Aí a mulher falou, você quer vara, né? Você quer vara. E a gente vê muitos gays, né? Lésbicas, nada contra a opção sexual de ninguém, mas muitas pessoas usando essas camisetas com esse símbolo, com essa figura ridícula. Como né? que ela falou? Que ele é o quê? Que ele é professor, um professor. Ele é um professor. Gente, ele é médico, ele se formou em medicina, mas ele não é professor de nada. Não sabe nem quem é o cara. Não, ele é professor, ela não errou. Ele é professor de guerrilha. De guerrilha. Ele é o marxista. Matador de homossexuais. Matador de homossexuais. Exatamente. Então, assim, você vê hoje na Paulista, muitas vezes, muitos jovens com a camiseta desse infeliz aí, achando que está falando sobre liberdade, sobre qualquer coisa ali. Direitos sociais, direitos humanos. Infelizmente, vocês estão virando acéfalos. Sim. Infelizmente, vocês estão assim, vocês não conseguem distinguir mais o que é um palmo à frente do nariz. E vocês defendem, muitas vezes, terroristas, assassinos, achando... É igual defender Hamas, igual às vezes está... E aquele que estava lá na faculdade com a bandeira da Palestina, defendendo outros, defendendo Hezbollah, defendendo tudo que é de pior. Tudo que é massacre, tudo que é barbárie, vocês defendem sem ver a causa ali no entorno dela. Você só vai lá e vê aquilo que te venderam, coloca, põe... Copia e cola. Tudo que a gente tinha que falar... Nós estamos começando, nós começamos essa programação e a gente já está começando a sentir que ela está ficando curta. A gente não tem... não é um tempo grande para... tantos assuntos que nós temos para falar. Mas você pode ser sempre ali aquela pessoa que possa contribuir para que nós consigamos aumentar esse número, essa audiência e esse tamanho de tempo aí. Porque a Fábia, ela vem sempre munida assim de muitos conteúdos, de coisas sensacionais para poder compartilhar com vocês, mas o tempo é curto. E aí junta com aquilo que eu tenho que trazer também, então a gente traz 8, 10 assuntos e a gente acaba às vezes falando de 3 ou 4 muitas vezes ali. Então, você está convidado a se inscrever no canal no YouTube, a participar, a olhar, a assistir pelo Facebook, ver os cortes pelo Instagram, pelo TikTok, e você, cada vez que fomentar isso, você nos ajuda a manter, a se fortalecer, a crescer na nossa audiência, e com isso a gente ganhar mais espaço também para poder trazer mais conteúdo de qualidade. Exatamente. Muito obrigado a todos vocês, vou ficando por aqui, passando a bola para minha amiga Fábia Santa Rosa. É isso aí, Dani. Chegamos mais no final desse nosso Jornalcast. Contamos aí com o apoio de vocês. Dê seu like, não esqueça do like, compartilhe as notícias e dê sua opinião também. A sua opinião, a sua participação é muito importante. Um forte abraço. Até o próximo episódio, gente.